bom dia. É um prazer estar aqui. Assim, estou super feliz de estar aqui. Tem um pessoal que a gente encontra no dia a dia, ali na academia. Então, meu marido é da área do esporte, né? Então, assim, é muito legal, é uma honra estar falando para educadores físicos, uma profissão que eu admiro muito. Como ele falou, eu sou especialista em finanças pessoais. É um assunto que eu adoro falar. Para mim é uma honra, assim, poder falar. É uma missão de vida poder falar sobre finanças pessoais, porque a gente vive num país que a gente não teve educação financeira. E a gente tem um histórico de inflação. A gente não tem disciplina financeira. É um país novo, é um país emergente. Então, assim, inclusive, todos os outros países, como Rússia, Índia, as pessoas acabam tendo um comportamento semelhante ao nosso. Então, assim, nós temos muitas dificuldades para lidar com o nosso dinheiro. E é muito importante a gente se empoderar. Por isso que a Par Mais, ela chama empoderamento financeiro. E é muito importante as pessoas se empoderarem desse conhecimento, porque são técnicas. Então, eu sou embaixadora da Associação Planejar aqui em Santa Catarina, inclusive, porque quando a gente vê que a pessoa aprende técnicas de finanças pessoais, ela muda a relação com o dinheiro e acaba tendo uma vida muito mais saudável. Porque a falta do dinheiro, ele dá um monte de problemas. Ele dá um problema de saúde, dá muitos problemas de saúde, dá muitos problemas de relacionamento, provoca muita infelicidade. E, no entanto, se a pessoa aprende, ela vira esse jogo, transforma num círculo virtuoso, porque ela realmente se empodera e vira o jogo e faz o dinheiro trabalhar para si próprio, não é? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. No Brasil, menos de 1/3 das pessoas guarda algum dinheiro. E quando guarda, aplica na caderneta de poupança, que depois eu vou mostrar para vocês que não é legal. E por que não é legal? Então, e aí, se é pego por algum imprevisto, acaba se endividando. Então, assim, é super importante conversar sobre isso. O dinheiro é o segundo motivo de separação entre casais no mundo. Não é só a falta do dinheiro, é a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Eu me relaciono de um jeito, meu marido se relaciona de outro. Se a gente não ajustar isso, a gente pode brigar e pode se separar por causa disso. Então, veja quantos problemas que a gente pode evitar se a gente tiver conhecimento. Bom, a primeira dica, que é super óbvio, mas não é óbvio no dia a dia, é que é muito importante as pessoas viverem a vida que cabe no bolso. Né? Essa imagem ela mostra bem uma realidade muito frequente. Né? O cara mora num casebre, mas tem um Camaro amarelo. No máximo, ele podia ter uma Sky, né? Que está ali a parabólica. Mas por que isso acontece? A gente trabalha com bastante atleta e, justamente, tem uma área das finanças que se chama finanças comportamentais, que estuda a relação do homem com o dinheiro. Ontem o Renan falou sobre 2 psicólogos que ganharam o Nobel em 2002. Esse ano também o Thaler, também é um outro especialista em finanças comportamentais, ganhou o Nobel também. Então, é uma área que a gente aplica e a gente vê o quanto que ela é legal, porque nós temos tendência a agir da mesma forma. Nós temos vieses, que eles chamam, né? Então, assim, a gente tende a agir da mesma forma. Então, se a gente toma conhecimento, que ontem o Renan falava da história de que para cada que a dor da derrota é muito maior do que a alegria da vitória, e que ele observou que a gente observou que não é só na área das finanças, isso ocorre em várias áreas. Então, aquela teoria dizia o seguinte, que para cada R$1 que a gente perde, a gente só consegue ter o mesmo grau, a mesma intensidade oposta se a gente ganhar mais de R$2, R$2,25. Então, a partir dali, muita coisa a gente aprendeu sobre esse nosso jeito de acabar agindo da mesma forma. Então, voltando aqui, os meninos, os homens principalmente, então os jovens, principalmente homens, tendem a achar que a gente vive que é permanente aquela situação.
Então, sei lá, os jovens ali, sei lá, termina com o namorado, quer morrer, acha que o mundo vai acabar. Da mesma forma, a gente faz com dinheiro. Então, a gente tem muitos atletas, clientes, né, eles começam a ganhar dinheiro rápido, e a tendência é o cara... Bom dia. E a tendência é o cara gastar tudo que ganha. Nós temos essa tendência. Então, assim, quando a gente tem um aumento, a gente tem um aumento de salário, em 3 meses a gente já se adapta a um novo padrão. Então, é normal a gente ver esse tipo de comportamento da pessoa viver uma vida que não cabe no bolso dela. O primeiro dinheiro que o menino ganha, que o jovem ganha, é comprar um carrão. O mais caro que ele consegue comprar. E será que isso faz sentido? Não é? Então, como é que a gente faz para saber o padrão de vida que cabe no bolso? É muito importante fazer planilha de controle financeiro. Toda vez que a gente tira da emoção, da cabeça da gente, que está o tempo inteiro querendo... eu faço conta de cabeça. O nosso cérebro é feito para fazer a gente sofrer menos. Então, ele vai evitar sofrimento. Se a gente quer fazer as contas de cabeça, a gente vai deletar um monte de conta. Por que nós vamos deletar? Porque a gente não quer sofrer. Então, é muito importante fazer planilha de controle financeiro. No site da Par Mais, a gente tem bastante conteúdo, a gente gera bastante conteúdo, tem uma planilha que dá para baixar gratuita. Por que é legal... Outros motivos pelo qual é importante fazer a planilha de controle financeiro. E a gente gosta dessa metodologia. Porque a gente não vai anotar só o que a gente gasta no dia a dia. Isso as pessoas fazem... Isso a gente consegue. Muita gente chega lá na empresa, eu fiz aqui meu orçamento, mas ela só botou as despesas fixas, o aluguel, a água, a luz, a faculdade. Mas daí tem o lazer, tem a alimentação, que muitas vezes varia, tem a imagem pessoal, roupa, cabeleireiro. E tem essas despesas aqui que a gente esquece, que são aquelas que acontecem uma vez no ano, tipo seguro de carro, mas tem também, tem 5 grupos que acabam fazendo a gente não conseguir guardar dinheiro, que é troca de carro, viagens, reformas, grandes festas e eventos e compra de objeto de luxo. Mas isso é só para quem ganha muito. Não. Um objeto de luxo para alguém que ganha pouco é, sei lá, um smartphone. Um objeto de luxo para quem ganha muito é uma joia. Né? Então, só muda o valor dela. Mas essas 5 categorias que acabam sendo assim... atrapalhando a gente a conseguir obter os nossos objetivos, conseguir conquistar os nossos objetivos financeiros. Então, quando a gente lança isso em planilha de controle financeiro, e para educador físico, para prestador de serviço de modo geral, é super importante ter essa planilha de controle financeiro, porque a maioria de vocês aqui depende do trabalho de vocês. Se acontece alguma coisa, né, se ela fica doente, como é que faz? Né? Fica sem ganhar. Fica sem receber. Então, é muito importante saber certinho quanto que gasta. Essas despesas eventuais, é legal a gente, todo ano, agora que é fim de ano, fazer um orçamento. O que eu vou fazer esse ano? Eu quero trocar de carro, eu quero viajar. Aí, a gente faz uma média mês desses valores, a planilha faz automática, e a gente vê, poxa vida, mas eu não vou conseguir guardar nada. Então, qual é a troca que eu vou fazer? O que eu vou trocar? A gente consegue gastar muito melhor quando a gente tem controle financeiro. E muito importante, além de fazer o lançamento, que é a parte chata, é fazer a análise. Porque é quando a gente analisa o que gastou que a gente consegue ver onde que estão os gargalos, quais são as trocas que a gente pode fazer, o que faz sentido, o que realmente faz sentido para a gente. E não tem jeito. Para a gente atingir o objetivo financeiro, a gente tem que guardar dinheiro. Então, precisa gastar menos do que ganha. Por quê? Porque precisa montar reserva, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Principalmente, prestadores de serviço que dependem do seu trabalho para ganhar o seu sustento. Então, a gente sempre tem que trabalhar com uma reserva de segurança. Para ter uma aposentadoria confortável, para atingir objetivos. Então, enfim, muitos objetivos que a gente tem na vida. Então, a gente precisa saber gastar. E quando a gente faz controle financeiro, a gente nota que é muito comum isso. Quem não faz controle, muitas vezes está pagando conta no débito automático e não sabe que está pagando.
Então, assim, a gente já pegou caso de gente que estava há 4 anos pagando conta de luz de imóvel que já tinha vendido, sem parar, que o cara tinha vendido o carro há 2 anos e o comprador ficou sem parar do nosso cliente e o cliente ficou pagando sem parar. Aí a gente para ver, meu Deus, mas eu gasto tudo isso de net, será que eu preciso? Aí, nesse momento, quando a gente começa a se organizar, a gente começa a ver um monte de assinatura, de coisa que a gente não usufrui. Então, é muito importante, pelo menos uma vez por ano, a gente parar para ver. Será que tem despesas que você usa, que você paga e não usa? Né? Pô, estou pagando inglês há 1 ano, porque eu quero aprender inglês. Mas eu não vou no inglês, então para de pagar o inglês. Né? Então, assim, tem uma série de despesas que as pessoas acabam fazendo e vão deixando a vida levar. Na hora que a gente começa a controlar, olhar o extrato e fazer as anotações, a gente acaba fazendo essas reflexões. Então, também não adianta só lançar e ficar com a parte chata, porque o cérebro vai dizer assim, não olha isso. Mas é muito legal sentar e olhar. É só quando a gente analisa que a gente consegue entender o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Vou falar rapidinho, que eu também lidero o Movimento Mulheres do Brasil, aqui em Florianópolis, na região, e tenho aprendido muito sobre empoderamento feminino, que tem muita coisa para ser feita. Mas eu queria só falar rápido aqui, porque a gente tem pouco tempo, então eu vou pincelar vários assuntos sobre finanças pessoais, mas eu acho que não dá para deixar de falar um pouco sobre infidelidade financeira e como problemas com o dinheiro é o segundo motivo de separação entre casais no mundo. Vale a pena a gente comentar aqui alguma coisa, né? A infidelidade financeira é quando você esconde. Clássico é a mulher comprar um sapato, comprar roupa, esconde o marido, né? Clássico. Também é clássico o marido guardar dinheiro e não contar para a mulher, porque acha que ela vai gastar, né? Então, assim, e isso acaba destruindo, muitas vezes, a confiança do casal. Então, mais um motivo para fazer planilha de controle financeiro. Porque a hora que a gente faz planilha de controle financeiro, a gente sabe certinho quanto que pode gastar com roupa. Então, vou comprar o meu sapato e meu marido não precisa ficar bravo com isso. Vou comprar o sapato que está no meu orçamento. Da mesma forma, está no orçamento quanto que a família tem que guardar. Então, pronto, sabe? Então, assim, conversar sobre dinheiro é extremamente saudável e é muito importante que os casais conversem, tenham objetivos comuns. Porque daí, se não der para fazer aquela viagem, porque a gente quer trocar de carro ou vice-versa, ninguém vai ficar bravo, é o que cabe, é o que é possível fazer. Então, é super importante falar sobre isso. E outra coisa que as pessoas se atrapalham muito é quanto que cada um deve arcar. Quanto? Também a gente observa, daí eu observo um machismo das mulheres. Mulher detesta bancar homem, de um modo geral. Né? Mas, assim, quando é a mulher que ganha mais, e o homem também não quer ser sustentado pela mulher, né? De um modo geral. Isso está mudando, mas ainda é muito, muito presente. Então, um jeito legal é ver quanto que cada um ganha e cada um dá na proporção do que ganha. Então, se eu ganho 8, meu marido ganha 2, eu vou pagar 80% das contas e ele vai pagar 20% das contas. Porque daí nós vamos conseguir viver no mesmo padrão. Porque se a gente vai rachar a conta 50-50 e um ganha muito mais do que o outro, o que ganha pouco vai se sentir extremamente pressionado, o que ganha mais vai querer viver no padrão de vida dele, mas que é um padrão de vida que não cabe no bolso que ganha menos. Então, na proporção, está tudo combinado. A gente vai fazer o que dá, e então vamos viver num padrão de vida médio, vamos se organizar para isso. Então, funciona super bem essa questão de gastar proporcionalmente. E, assim, é bem importante... Eu dei problema no microfone? Não, né? A organização tributária. Porque a nossa Receita Federal ela tem uns sistemas muito, muito sofisticados. Toda vez que... Está funcionando? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, assim, a Receita Federal tem sistemas cada vez mais sofisticados. Os brasileiros têm uma tendência muito grande à informalidade. E, às vezes, a informalidade
E, yeah. E, yeah. E, yeah. E aí esses contadores, todos os contadores, eles fazem de graça, eles estruturam o MEI. Está funcionando? Tá? Então tá. E aí o que acontece? Pode faturar até 60 mil por ano, paga uma taxa anual, e aí, por que não emitir a nota fiscal, declarar bonitinho? Não precisa ter duas contas correntes, pode ter uma conta só. Então, assim, para prestador de serviço que fatura até 60 mil no ano, é super legal essa estrutura que está aí disponível, só que pode ser que muita gente acaba não fazendo, porque está com preguiça, porque sempre fez diferente. Mas fica aqui a dica que a gente precisa se organizar. Porque, que agora os políticos, eu não quero falar de corrupção, mas assim, o que é o Caixa 2? O Caixa 2 é o dinheiro que não foi declarado. Dinheiro que não é declarado é crime. Então, como é que a gente vai se organizar para a gente não ter esse problema e depois, poxa, mas eu sou uma pessoa de bem. Pois é, mas a gente é cultural a gente não se organizar. Então, fica aqui a dica que existem estruturas super bacanas para a gente se organizar e que a gente fica aí bem bonitinho, regulado, né? E evita algum problema futuro. Também não dá para deixar de falar da questão dos juros. O Banco do Brasil fez uma pesquisa e constatou que quando a gente entra no cheque especial, o brasileiro acha que aquilo não é dívida. O limite do cheque especial é caríssimo, é uma dívida assim, que é uma bola de neve, é uma dívida, olha, é extorsivo o valor. Cartão de crédito, atraso do cartão de crédito e limite do cheque especial são juros abusivos, mas está aí, a lei permite. Todo mundo que entra acaba ganhando, mas a gente não é advogado para ficar comprando essa briga, né? A gente tem mais coisa para fazer. Mas, enfim, a gente vive essa nossa realidade, juros muito altos. Então, se a gente faz controle financeiro, a gente acaba não caindo no cheque especial, mas é muito comum a gente cair no cheque especial porque a gente não olha a conta corrente e a gente rasga um monte de dinheiro com isso. Então, se faltar dinheiro para pagar a fatura do cartão, se faltar dinheiro por algum motivo, vá ao banco, porque lá no banco tem outras linhas de crédito que são muito mais baratas do que a linha de crédito, que é o limite do cheque especial, e o atraso do cartão de crédito. Nós temos os juros mais altos do mundo, então a gente tem que trabalhar para ele a nosso favor, não contra. Ainda falando um pouquinho sobre consumo, tem um curso inteiro só para falar disso, e aí fala bastante em finanças comportamentais, que como as finanças pessoais é diferente de finanças de empresas. Se o empresário faltou dinheiro, se os executivos têm que viver com uma realidade aí que a gente está vivendo ainda de crise, a gente vai fazer o quê? Vai demitir, vai ficar super chateado, mas vai demitir, vai diminuir produção, vai tomar uma série de medidas. Finanças pessoais a gente lida com emoções. Então, muito legal é a gente conhecer algumas técnicas, alguns vieses, por isso que eu acho tão bacana finanças comportamentais, e muito legal a gente conhecer os nossos limites. Então, uma coisa que eu não faço é ir no shopping tomar café com as amigas. Eu não faço isso, porque com o tempo eu vou entrar e vou comprar alguma coisa. Então, eu evito o shopping. Para mim, é uma estratégia que funciona. Tem várias estratégias que podem funcionar. Liquidação, né? Então, a gente fica lá enlouquecida na liquidação, eu adoro comprar na liquidação, aí a gente separa um monte de coisa. Outra dica que pode funcionar, dá uma volta, aí vai tomar o café. 70% das pessoas que deixam as roupas separadas por meia hora, não voltam. Ou, quando voltam, vão comprar só o que precisam. Status. Poxa... a gente tende, país muito consumista, a gente tem muito incentivo ao consumo, então a gente quer pertencer, e aí a gente, de repente, está aí andando com amigos que têm um poder aquisitivo maior, então a gente quer ter o que eles têm. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Então, assim, são várias questões que a gente precisa analisar
Se couber no bolso, beleza. Se não couber no bolso, é legal a gente se conhecer, refletir e estabelecer uma série de estratégias para a gente conseguir lidar. Vai para a balada, não leva cartão. Isso, nossa senhora, isso para os jovens funciona muito, porque a gente chega, né, na balada, depois do primeiro drink, a gente fica rico, né? Deixa o dinheiro lá, deixa o cartão em casa, leva o dinheiro. Os nossos filhos usam isso super bem. Criem estratégias. Estudem, leiam sobre isso, que vocês vão achar um monte de estratégia que vai ajudar vocês, então, a tropear melhor a si próprio. E uma que eu acho que vale a pena falar, essa é um raciocínio do Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Ele é super espartano, né? Eu não defendo ser tão assim, mas ele fala um negócio que é muito legal, que quando a gente gasta dinheiro, a gente está gastando dinheiro, a gente não está gastando dinheiro, a gente está gastando o tempo de vida que a gente levou para ganhar aquele dinheiro. E tempo você não compra de volta. O tempo passou, você não compra ele de volta. Então, quando a gente for gastar, se a gente tem essa consciência que a gente está gastando vida, a gente está gastando a nossa vida, a gente vai conseguir refletir melhor. Então, como é que a gente faz isso? Faça um cálculo de quanto custa a hora. Bom, para quem é personal é fácil, porque está tabelado ali, né, a hora de trabalho. Para quem é assalariado, enfim, para quem trabalha o mês todo e ganha salário, ganha prolabore, faça o cálculo de quantas horas você trabalha, divide o seu salário pela quantidade de horas do mês, você vai ter o valor da sua hora. A hora que você for querer comprar alguma coisa, veja quantas horas de trabalho vai dar. Aí você só vai comprar o que realmente vale a pena. Um monte de coisa você vai dizer, não vou pagar isso aqui não, isso não está valendo. Né? Então, essa eu acho que é uma dica que funciona super bem. Outra dica, muito simples, sempre aqui nós estamos falando o tempo inteiro de como que eu faço para gastar melhor o dinheiro e fazer sobrar, né? É ter objetivo. Tenha objetivos de curto, médio e longo prazo. Esse ano eu quero fazer uma viagem, daqui 2 a 3 anos eu quero dar entrada num apartamento. Tenha objetivos, porque daí a gente tem... tudo fica mais fácil. Eu vou mostrar um videozinho que mostra por que a gente tem que ter objetivo.
Então, essa é uma pesquisa que foi feita em Stanford muitos anos atrás, mas ela é super atual. Ela é dos anos 70 e bolinha, mas ela é muito atual. Ela mostra bem certinho como que é difícil a gente adiar um consumo. Nós temos essa tendência de não querer adiar o consumo. Então, se a gente não tem uma cenoura, se a gente não tem o segundo marshmallow, a gente vai comer. Muitas vezes a gente come o marshmallow e não consegue aguardar o segundo. Então, o que acontece com essas crianças, acontece com a gente também. Então, é super legal, tem um impacto muito positivo a gente ter o objetivo, porque daí a gente tem aquela cenourinha, a gente sabe o que tem que perseguir. Um dos objetivos, que é muito importante a gente ter, é ter uma aposentadoria confortável. No Brasil, só 1% dos aposentados conseguem viver com a sua renda. Tem renda, 1%. 99% não tem. 25% continuam trabalhando, só que a hora que você continua trabalhando, às vezes chega uma hora que você cansa, você não tem mais saúde, não é? Então, 25% continuam trabalhando e os outros tantos dependem de parentes, de amigos. Então, se a gente não quer depender de ninguém, a gente precisa se organizar para a gente ter uma aposentadoria confortável. E o que é ter uma aposentadoria confortável? O que é ter uma independência financeira? É ter um conjunto de rendas. Nesse contexto, entra o INSS, que as pessoas falam muito mal do INSS, mas daí, na hora de fazer reforma, todo mundo grita, não é? Nós, agora, estamos falando na ótica do segurado. O INSS ele tem que haver reforma, porque senão vai ser muito ruim para o país. Mas será que vão deixar de pagar os aposentados? Na Grécia, que quebrou, eles diminuíram em 30% a aposentadoria dos aposentados já. Mas daí a gente fez alguns cálculos ali na Par Mais. Será que o INSS é vantajoso? Ele é extremamente vantajoso. Ele é muito bom como investimento. Na regra atual, a gente tem que contribuir no mínimo 15 anos. Então, se a gente contribui para o INSS, ainda mais prestadores de serviço, ele ainda, depois de um ano e um mês, depois de 13 meses, a gente passa a ter um seguro contra invalidez, passa a ter uma série de benefícios. Então, o INSS ele não serve só para a gente se aposentar, ele serve como um baita de um seguro. A questão que vocês também já vou avisar, assim, tem que alertar, vale alertar, é que se vocês são MEI, no mês já está embutido um salário mínimo. Daí já sabe que vai se aposentar com salário mínimo. Se a gente precisa de mais de um salário mínimo para viver, o MEI pode ser um defeito quando se fala em aposentadoria. Falando de INSS, a gente fez uma série de contas de mais de 100 clientes. E a gente observou que se a gente fosse pegar esse dinheiro do INSS, que no caso, quem é prestador de serviço que é autônomo, pode contribuir se quiser. Tem essa opção. Quem é empresário de pequenas empresas também, ele paga lá o Prolabore no salário mínimo. Tem um monte de gente que pode contribuir no mínimo ou no máximo. Então, a gente fez esse cálculo. Vamos pegar esse dinheiro, ao invés da gente contribuir para o INSS, a gente vai aplicar. A que taxa de juros acima da inflação eu vou ter que ganhar para conseguir ter aquela renda de INSS no futuro? As taxas ficaram muito altas. Eu tinha que ganhar 15% acima da inflação. Então, assim, não é consistente ganhar 15%, 20% ao ano por 15 anos. Pode ser que a gente consiga, mas vai ter que tomar muito risco. Então, mesmo que aconteça o que aconteceu com a Grécia, cortando 30% ainda vale a pena? Vale muito a pena. Então, contribuir para o INSS é um seguro e vocês já estão pensando no futuro de vocês. O teto do INSS é 5 mil e pouco. Então, assim, é legal? Não, mas eu preciso de 10 mil para viver. Como é que eu vou juntar os outros 5 mil? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre isso. Também, aluguel comercial é legal como gerador de renda, direito autoral para quem pode, dividendos, né? Então, assim, a gente tem várias formas de se montar um patrimônio, de se montar esse conjunto de rendas que vai dar independência financeira para a gente. Mas, de novo, os mais fáceis, assim, os melhores,
direito autoral, que você cria uma vez e vai pingando na sua conta, mas se ninguém aqui é artista, né, o INSS já é uma bela de uma garantia. Então, como é que é o gráfico, que é a segunda forma mais fácil para ter uma aposentadoria confortável? A gente, a partir de uma certa idade, a gente começa a ganhar dinheiro. Logo no começo eu falei, em 3 meses, assim, logo que a gente ganha um aumento, em 3 meses, no máximo, a gente já se adaptou ao novo padrão de vida. Então, se a gente tem a consciência que a gente precisa acumular dinheiro para a gente conseguir resolver um monte de questão na vida da gente, a gente vai fazer o quê? Ao longo da vida, conforme a gente vai ganhando mais, vai crescendo na carreira, vai ganhando prestígio, a gente pega uma parte desse dinheiro que a gente está ganhando mais, já que a gente vivia com menos, e vai guardando esse dinheiro. E vamos botar esse dinheiro para trabalhar para a gente. Para que depois, quando a gente não tiver mais capacidade, junto com o INSS, a gente tenha dinheiro para a gente viver, manter o nosso padrão de vida na fase que a gente não quer mais trabalhar. Então, vejam como é o impacto de uma decisão, o que uma decisão de consumo hoje pode significar no futuro. Esse aqui é um exemplo que eu não sei que carro é esse. Eu sei que ele custa 65 mil. Tá? E esse cálculo a gente faz muito para homens jovens, principalmente, que, de modo geral, gostam muito de carro. Hã? O deslize é Festa? Ah, Fiesta. Esse é um Fiesta Sedã? Tá, então esse é um Fiesta Sedã. E aí a conta é a seguinte, o raciocínio é o seguinte. Eu gosto de trocar de carro todo ano. Então, vamos fazer o seguinte. Se você, ao invés de trocar de carro todo ano, você trocar de carro a cada 3 anos, mas no final do primeiro período você pega esse dinheiro da diferença, daí a diferença que que tem que pagar no carro, mais a diferença de seguro, IPVA, manutenção, tudo, né? Tem que incluir todas as contas. Pega esse dinheiro e aplica. No final do segundo período, pega esse dinheiro e aplica. No final do terceiro período, você troca de carro. Então, você vai fazer isso ao longo do tempo. E nós vamos aplicar, a gente botou aqui uma taxa, não estamos falando se tem inflação, não tem inflação, uma taxa de 10% ao ano para fazer conta redonda. Em 10 anos, eu vou ter acumulado 74 mil. Em 30 anos, eu vou ter acumulado 716 mil. Então, no longo prazo, a diferença é gigante das decisões de hoje. Né? Então, ontem a gente falava das bolsas. Imagina a pessoa comprar um monte de bolsa, depois... Imagina, não, a gente tem um caso. A minha sócia, ela gostava muito de comprar bolsa, antes de se tornar sócia. E ela conta bastante essa história. Daí ela diz que ela olha, depois que a gente fez esses cálculos para ela, primeiro ela se tornou cliente, e depois ela virou sócia, a Flávia. E aí diz que ela olha aquelas bolsas no armário dela, ela fica pensando no dinheiro que ela deixou de ganhar no futuro. Né? Mas não adianta chorar o leite derramado, é daqui para frente que a gente tem que olhar. Mas são decisões que a gente tomou hoje e que vão fazer a diferença para a gente lá na frente. Por que isso acontece? Ué. Hã? Ah, pois é. Deixa eu ver se... Foi. Eu desliguei, liguei e voltou. Então, isso acontece por causa dos juros compostos. O Einstein falava que os juros compostos são a 8ª maravilha do universo. Eu concordo. Porque são a maior força do universo, porque tornam o tempo um aliado na acumulação da riqueza. Então, vamos ver o que são os juros compostos. No primeiro ano, então, assim, são juros que eles são calculados não só sobre o valor do montante, do dinheiro principal. Eles incidem sobre os juros também. Então, assim, sempre usando aquela taxa de 10% ao ano, se eu tenho 100 mil, no final do primeiro ano, eu vou ter 110 mil. No final do segundo ano, eu não vou ter 120 mil, eu vou ter 120 mil, mais 1.000 que os juros do primeiro período vão me dar. Então, no final do 5º período, eu não tenho 150 mil, eu tenho 161 mil. E assim vai. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando dinheiro com o dinheiro. Então, é um caminho muito mais fácil. Esse é um outro racional.
que a gente fala bastante para jovens, né, para universitários. Gosto muito de mostrar esse gráfico para os universitários. Quem quer ter R$1 milhão aos 65 anos? Quem não, né? Eu também. Quem quer ter R$1 milhão com 65 anos? Qual que é o esforço para isso? Então, eu estou montando aqui minha aposentadoria, eu quero R$1 milhão. Se eu tenho 20 anos, eu tenho que juntar R$110 por mês. Então, o Jurandir, que é um planejador financeiro muito bacana, ele fala assim que quanto antes a gente começa a pensar na aposentadoria ou pensar num objetivo de longo prazo, mais fácil é. Aos 20 anos é um passeio no parque. Essa barra vermelha mostra o esforço. Aquele consumo que eu deixei de fazer, aquele esforço danado, que eu deixei de consumir hoje para ter alguma coisa no futuro. Toda essa barra amarela aqui é o tempo e a taxa de juros que eu ganhei. É o dinheiro que eu botei para trabalhar para mim. Aos 40 anos, ainda é bem legal. Ó. O esforço é 810 por mês. Já não é 100 pila, mas é 810 por mês. Ainda dá para realizar. E a barra amarela ainda é bem grande. Aos 60 anos, é muito difícil. Então, se eu estou falando da aposentadoria, aos 40 eu já tenho que subir um morrinho. Aos 60 é uma morranca, né? É o Aconcagua. Eu consigo subir? Posso conseguir, mas eu vou fazer um esforço gigantesco. E aos 60 anos, juntar 13 mil por mês é muito difícil. E olha a barra amarela, que triste, sabe? Poxa vida, por quê? Porque eu não tenho mais tempo. O tempo me ferrou. Então, é muito importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo hoje, o impacto que vai ter no futuro da gente, né? Ah, mas então eu vou investir numa casa, vou investir numa casa de praia, vou investir numa reforma. Investir é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Aquilo que a gente usa para viver, quanto mais enxuta a nossa estrutura, quanto menor a casa, menos eu vou gastar de dinheiro também. Quanto menos casas eu tenho, menos manutenção, menos limpeza, menos conta de luz, menos tudo. Então, assim, naturalmente, ainda minha vida vai ficar mais barata. E quanto menos a gente põe de dinheiro para a gente sentar em cima, mais recurso a gente tem para botar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, vale a pena ter casa de praia? Não. Não tem cálculo que a gente faça que faça valer a pena ter uma casa de praia. Ah, tudo bem, alugo no Airbnb, consigo pagar as contas da casa do ano, beleza. Mas aquele imóvel, ele vai se depreciar. Quando ele faz 10, 15 anos, a gente está vendo, nossa casa lá está com 18 anos. Ah, já começa a dar problema na tubulação, uma hora nós vamos ter que fazer uma reforma, não é? Então, assim, é só dinheiro que vai num bem de uso pessoal. E aí não é investimento. Então, quanto mais enxuta a estrutura que dê qualidade de vida para a gente, quanto mais barato o carro, quanto menos carros a gente tem, ontem a gente falava, né? Nós somos em 4 lá em casa, a gente está com 3 carros e está indo super bem. Para que ficar rasgando dinheiro com carro? Sabe, carro é uma rasgação de dinheiro, né? Então, quanto mais enxuta a nossa estrutura para viver, menos a gente vai gastar e aí o patrimônio vai trabalhar para a gente. Esse aqui é um gráfico que é usado no mundo inteiro. Quando a gente estuda finanças, a gente olha esse gráfico. E eu quero mostrar um pouco, falar um pouco sobre ele, mas eu quero falar também que a gente tem uma grande anomalia aqui no país, e o que é uma grande vantagem para a gente. Como a gente tem ainda o país com as taxas de juros mais altas do mundo, a gente pode usar esse juro a nosso favor, né? E em todo o país, em qualquer país, o investimento de menor risco que existe é o cidadão emprestar dinheiro para o seu país. Os países, eles financiam, eles emitem títulos para se financiarem. E eles não dão calote para o seu cidadão. O dia que lá atrás que a gente deu calote, a Argentina deu calote, eles dão na dívida, os países, quando quebram, eles deixam de pagar os credores externos, mas os credores internos, eles pagam. Então, é extremamente seguro emprestar dinheiro para o seu próprio país. Então, é muito legal, então a gente pode fazer um investimento muito seguro e pode ganhar dinheiro com isso. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem. O que é esse gráfico é o seguinte, né? Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Quanto menor o risco, menor o potencial de retorno.
O negócio próprio é o que oferece o maior potencial de retorno, mas oferece também o maior risco. Imóveis. Nós vamos falar um pouquinho. Qual é o problema do imóvel? É a liquidez. Agora a gente está vendo isso. Se a gente quer vender o imóvel hoje, a gente vai ter que vender pelo valor que o mercado paga. Mas daí a gente fala assim, não, então eu vou esperar 2 anos, vou esperar 3 anos para vender um imóvel, porque um dia ele valeu aquele valor. Mas ele não vale mais. Hoje ele vale isso. E também precisa ponderar que pode ser que não seja tão ruim assim vender ele ao valor que o mercado está pagando, porque eu tenho outras oportunidades ali. Então, se eu levar 3 anos, qual é o desconto que eu posso... Se eu levar 3 anos para vender, qual é o desconto que eu posso fazer para vender agora e botar o dinheiro para trabalhar para mim? Né? Mas imóvel, o grande defeito do imóvel é a questão da liquidez. Às vezes a gente precisa vender e não consegue. Né? Por isso que ele oferece maior risco. CDBs, que é de emprestar dinheiro para os bancos, pode ser legal, né? Mas, de novo, aqui os títulos da dívida americana, que são aqueles risk-free, eles pagam uma mixariazinha. E aqui no Brasil, a gente consegue 7% ao ano, atualmente. Então, é bem interessante. Eu quero ganhar... Então, assim, aqui a gente está falando, como é que eu faço para o dinheiro trabalhar para mim? Né? Faço o dinheiro trabalhar para você. Como é que eu ganho dinheiro com imóveis? Em tese, é comprar na planta e vender quando ficar pronto. Mas a gente precisa olhar o cenário macroeconômico também. Em momentos de crise, as pessoas estão mais sem dinheiro, então muitas vezes, agora está acontecendo, de gente que comprou na planta, o imóvel ficou pronto e está valendo menos do que quando ele assinou o contrato. Isso pode acontecer de acordo com o momento da economia daquele país. Mas imóveis tendem, quando a gente compra na planta, a se valorizar em média uns 40%. Agora, talvez ainda não seja um momento muito bom. Bom é estar comprando esses prontos que já estão bem mais baratos. Pode ter outras oportunidades agora. E imóvel para renda, então, assim, eu quero me aposentar, eu quero viver de renda, daí imóvel residencial não é legal para dar renda, porque ele tende a dar uma renda muito baixa e porque a gente precisa sempre fazer a manutenção do imóvel. Então, se estraga um cano, o problema é do proprietário, não é do inquilino. Então, para renda, além dele pagar pouco, aí vou ter que fazer uma reforma daqui a 15 anos. Quantos anos de aluguel eu vou ter que pagar para reformar o bem? Então, não vale a pena. Para renda, vale a pena imóvel comercial, porque daí que se vire o inquilino para arrumar, não é? Então, mas também não faz muito sentido eu ter imóveis comerciais que estão me gerando renda no momento da minha vida que eu estou trabalhando, estou conseguindo guardar dinheiro. Por quê? Porque ele já está maduro também. Então, a gente precisa conhecer algumas estratégias para a gente fazer o melhor investimento de acordo com o nosso objetivo daquele momento de vida da gente.